Análise nova Exalt e-Trail na versão Sport, a nova e-bike que a Sense lançou recentemente, que promete mexer um pouco aí com a estrutura do mercado. Se você quer saber mais a respeito dessa e-bike, fica comigo até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. A linha da Exalt ganhou várias versões e atualmente conta com a versão AL, que vem de alumínio ou alloy. E recentemente a Sense, sem muito estardalhaço, fez um lançamento que me chamou a atenção, afinal de contas é um reposicionamento de mercado. Estou falando da Exalt e-Trail na versão AL, alloy, porém Sport. Aqui a gente então tem uma formatação que visa atender o público brasileiro, público nacional e atendendo as demandas do público nacional, o que é muito legal. Aqui a gente então tem um quadro que é um quadro em alumínio, a 6061, que é o que a Sense utiliza, com uma formatação bem distinta. Eles têm um estilo de solda nesses quadros bem robusto, dando aquele ar mesmo de bicicleta elétrica forte, robusto. Eu acho bem bacana essa parte. E aqui a gente tem então tecnologias que são o anti-squat e o anti-bump, que fazem com que você tenha o evite, que seja propulsado dessa bicicleta ou então catapultado dessa bicicleta em algum momento, e o anti-squat serve também para evitar que você tenha a transferência de energia, transferência de trepidação do terreno para o ciclista. Ponto interessantíssimo, que são aí, características da linha Exalt como um todo e claro, na linha Sport também. Além disso, aqui a gente vai ver uma formatação de Horst Link, que é a cinemática que ela trabalha, deixando o ciclista independente da roda traseira no momento de fazer as frenagens, no momento de fazer as descidas. Ponto bem interessante também. Tecnologia desenvolvida em parceria, da Sense e outras empresas já desenvolvem há bastante tempo esse tipo de tecnologia, e aqui a gente entende que é uma evolução do segmento da versão Trail. O mundo Trail, o mundo do all mountain, que meio que se mistura aí, a gente até é difícil delimitar as fronteiras dele, ele acaba ganhando muita força depois do lançamento das e-bikes, que afinal de contas, no Brasil, a gente não tem aquela estrutura pronta para o all mountain como é em outros países, Então as e-bikes vieram para meio que resgatar esse sentido de você subir muito tranquilamente e descer várias e várias vezes. Mas aqui não é nenhum ponto. Já tem análise aqui no canal a respeito das bicicletas elétricas, gosto muito de falar disso, Quem já segue aqui o canal, já é inscrito aqui, sabe, que eu falo muito desse termo. Então aqui a gente entende essa formatação visando, como eu disse, esse ressurgimento do mundo trail e a parte de componentes sendo seguida por eles. O que a gente vai ter nisso? Aqui uma suspensão que é lançamento do mercado, RockShox Psylo na versão Seal. Aqui então a gente vai ter essa suspensão em 3 versões, 130, 140 e 160 mm. A que a Sense opta por utilizar na sua bike é a versão de 160 mm, que promete ser uma suspensão com bom amortecimento. Ponto que muita gente vai torcer o nariz, e aí cabe um campo amplo de discussão, é que essa suspensão não é a ar, é uma suspensão à mola, isso mesmo. Spring Coil é o estilo dessa suspensão, ela é uma suspensão à mola sim, que pesa cerca de 2,8 kg, olhem só, é bastante peso para uma suspensão que basicamente não vai ter tantos recursos. 2 estágios de funcionamento, mas ela não tem acionamento por trava, não tem regulagem na parte superior, então a gente entende que ela é uma suspensão mais simplista mesmo, mais raiz, Aquela galera que era mais old school e gostava de rodar há um tempo atrás e utilizava esse tipo de suspensão sempre aberta. Afinal de contas, para poder funcionar é dessa forma que ela vai trabalhar melhor. Não tenho informações de uso dessa suspensão ainda, e ainda realmente não consegui fazer nenhum teste. É interessante que a gente entenda e abra a mente em relação a produtos novos que estão sendo lançados no mercado. Inclusive, tem marcas também nacionais que estão utilizando a Psylo e também a versão Gold, que é a versão daí um pouco acima, que já é a versão AR. Finalizando aqui a parte da suspensão dianteira, eixo de 115 mm, eixo passante, bacana, robusto, entrega bastante qualidade para a bike. O que fica um ponto a ser salvaguardado é o fato de que uma bike nessa faixa de valor não contar com uma suspensão a ar. Bom, a Sense fez algumas escolhas que talvez você precise avaliar e aí sim saber se é melhor para você ou não. Seguindo aqui, RockShox também serve lá na parte do choque traseiro, Aqui a gente tem o Deluxe Select RC, uma suspensão traseira da RockShox, como eu disse, com a cinemática Horst Link, que é aquela que trabalha basicamente em pé, basicamente na vertical. Eu não quero que esse vídeo fique longo, galera, mas eu acho que ele é importante de ser abordado com um pouquinho mais de profundidade, porque se você tomou a decisão de comprar uma bicicleta elétrica, não é uma bicicleta bem do dia a dia, Então precisa sim um pouquinho mais de profundidade, precisa entender qual é o estilo do uso que você pretende dar para ela. Posso dizer para vocês que a Sense tem um acerto de mão cheia em relação à geometria dessa bike. Todas as bicicletas elétricas que eu já utilizei,
inclusive já fiz vários testes com a Exalt, me deixaram encantado na questão da conforto e da segurança que a Exalt te entrega. Ela é uma bike que realmente responde muito bem em diversas situações e considerando o meu tipo de pedal, que é um pedal, não é um pedal agressivo, né? Não sou nenhum grande Bernardo da vida, por exemplo, né? Que é um cara que desce muito bem, mas eu também não sou completamente desconhecido desse assunto, né? Já faz algum tempo que eu venho pedalando, volta e meia a gente tá aí nas trilhas, eu me senti bem confortável, me senti bastante seguro e realmente pude desenvolver muito com essa bike. Aqui, de novo, a gente tá falando de uma bike all mountain com uma pegada bem trail, uma pegada bem voltada para poder subir tranquilo e descer mais tranquilo ainda. Por isso, essa escolha de componentes que é bem interessante. Para a questão do grupo, vamos lá, a Sense optou então por utilizar o grupo Shimano Kills de 11 velocidades. Acerto por parte da Sense, afinal de contas é um grupo dedicado para bicicletas elétricas com 3 vezes mais durabilidade, que segundo a própria Shimano vem para substituir aquela lapso do mercado que a gente tinha. Eu particularmente já tive a péssima experiência de arrebentar uma corrente no meu bike, afinal isso pode acontecer porque você pedala e tem mais força de motor ali te entregando. E aí, claro, né, força humana mais a força do motor, a corrente não aguenta. O Kills promete terminar com esse tipo de problema, ter uma passagem de marcha mais tranquila e ser mais duradouro. Aqui a gente tem a utilização de um cassete 1150 dentes, mais do que necessário, afinal de contas, com esse motor que a gente entrega nessa bicicleta que não precisa mais do que isso, né? Já falando aqui então da motorização, estamos falando de um Shimano EP6 de 85 Nm, força 250 watts, 28 milhas por hora ou 45 km por hora, traduzindo para o bom português, sendo um motor, né, com a classificação 3. Isso significa o que, Cássio? Que eu tenho compatibilidade com a troca do sistema de transmissão Shimano Di2. É isso mesmo, se você quiser pegar essa bicicleta elétrica e transformar ela numa bicicleta com free shift ou auto shift, é uma grande jogada que você pode fazer. Cássio, o que é free shift? O que é auto shift? Meu amigo, é o futuro. Em breve, eu acredito muito que a gente vai ver isso cada vez mais presente nas bicicletas, principalmente nas e-bikes. Significa que a Shimano basicamente vem desenvolvendo o sistema de trocas automática, onde você elimina completamente os passadores. Modinha? Não sei, só o tempo vai dizer, né? Mas com certeza, se isso funcionar do jeito que a Shimano se propõe, você vai se preocupar muito mais em se divertir no seu pedal do que com troca de marcha e tá preocupado em qual velocidade que você precisa estar para determinado trecho do seu pedal. Já finalizando então a parte de motorização, né, Shimano EP6 com a utilização de uma bateria BMZ de 725 Wh, que inclusive é uma bateria que carrega 40% mais rápido devido ao tipo de porta que ela utiliza. Ideal para quem esquece de carregar a e-bike antes do rolê, né? Já aconteceu comigo, pode acontecer um dia com você. Um ponto aí que, entrando já nos aspectos que a Sense fez algumas escolhas que deixou um pouquinho a desejar, é o painel dessa bike. Infelizmente aqui a Sense ainda utiliza um EN500, né, que é aquele painel analógico que vinha nas antigas Impulse, né, para quem lembra. Então é um painel com 2 botões que não tem conexão Bluetooth. Isso é um ponto que deixa a desejar, porque hoje no mundo conectado que a gente vive, todo mundo vai ter um aplicativo YouTube, vai baixar o aplicativo e vai querer fazer customização da sua e-bike, deixando a potência e a entrega de acordo com o seu gosto. Então, poxa, aqui poderia sim ter um painel EN600, que é o painel mais atual, né, que já é com Bluetooth, ou mesmo os mais novos, né, que são os EN8000. Mas aí é assunto para outro vídeo, né? Também, talvez sim, talvez não, vai ficar a desejar a questão do freio. Aqui a gente tem a utilização de um freio Tektro HD M550 de 4 pistões. Muita gente vai defender o Tektro, dizer que um freio de 4 pistões da Tektro é melhor que um freio de 2 pistões Shimano, e muita gente vai crucificar o Tektro dizendo que ele não é um freio tão efetivo assim. A minha opinião, só testando para saber. Uma e-bike tem uma característica muito específica, que é o fato de ser mais pesada e exercer mais força devido ao seu sistema de motor. E aí a gente precisa sim de uma entrega mais consistente de poder de frenagem, principalmente em longas descidas, que vai se traduzir em segurança. Então aqui a utilização dos freios Tektro abre um precedente que eu gostaria de ter um pouquinho mais de cuidado. É de todo mal? Não estou dizendo isso, né, galera? Outras marcas vêm utilizando o Tektro, a Sense já tem um pouco mais de utilização de Tektro então nas suas bicicletas, mas para uma bicicleta elétrica nessa faixa de preço, bom, aí já realmente precisa ser avaliado. Ponto positivo, rotor Shimano de 203 mm, maior poder de parada, maior poder de resfriamento, interessante para descidas mais longas, isso é bem legal. Também outro ponto muito interessante é a utilização de rodas completas da Mavic, que são com aros de 30 mm de espessura interna,
próprios para tubeless e voltados para e-bike. Olha só, bem legal esse par de rodas que está ocupando essa bike, né? Mesmo sendo uma bike Sport, uma versão de entrada da própria Sense, já vai com componente de alta gama. A utilização de pneus Michelin Force AM 29 por 2.60, o GUM, né? Aquele pneu com bastante pegada, bastante grip, que eu acho que é um pneu bem interessante e vem entregando aí um resultado bem legal. E para finalizar a parte de guidão e mesa é Race Face, né? Que é a Turbine Z, que a Sense já vem utilizando há algum tempo nas suas linhas, e claro, né, precisa de um guidão reforçado para evitar problemas na hora de fazer saltos, gaps e algo desse gênero. O setup que a Exalt Sport nessa versão te oferece também permite fazer a troca da roda traseira, né, trocando ela de uma 29 para uma 27,5, uma bike mullet. Isso foi uma aposta da Sense. Eu não sei se essa ideia tá virando, não sei se tem gente investindo em rodas 27,5 ainda para fazer essa troca. Já andei com bike 27,5, realmente confesso que foi bem divertido. A resposta fica mais rápida, né? Você tem uma roda menor na traseira, mas não é algo que eu vejo como algo padrão. Tem a opção, se você quiser trocar, você troca alguns pivôs ali e consegue fazer a mudança desse ângulo de caixa de direção com uma roda 27,5 na traseira. É uma opção sua, né? Ter a opção eu acho que sempre é válido. Bom, eu acho que eu consegui aqui entregar tudo o que precisava sobre essa bike para vocês. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas é importante que a gente entenda o posicionamento dela no mercado. Primeiro de tudo, a Sense traz um modelo de bike que visa aí um pouco mais do custo-benefício. Mas, cara, se é uma bike de 30 e poucos mil reais, galera, a culpa não é minha se o preço dessa bike é alto. A gente sabe que isso acontece no Brasil devido a diversos fatores e não é assunto para discussão desse vídeo. Estou me referindo aqui, então, ao que a gente tem de concorrência no mercado e as opções. Se você tiver uma opção melhor nessa faixa de preço, aí você precisa avaliar. Mas nessa faixa de preço realmente é o que você vai encontrar. Aqui, então, a gente está falando de uma precificação mais agressiva por parte da Sense, com a escolha de componentes mais agressivos também. Afinal de contas, a utilização de um freio Tektro, de um painel que não tem conexão Bluetooth, utilização de uma bateria BMZ, tudo isso faz com que essa bike tenha um preço final mais agressivo. Sim, e eu vou elencar para vocês alguns motivos que fazem essa bike ser tão interessante com essa precificação. O primeiro deles é que ela vai compartilhar da mesma plataforma da linha Exalt na versão Comp e na versão Evo. Então a gente está falando de uma bike que tem as mesmas tecnologias. Segundo é que a gente vai ter a utilização de um Shimano EP6 atualizado já para 45 km por hora, com a janela de upgrade para fazer a troca por free shift ou auto shift de acordo com a sua necessidade, né, o DI2. E o terceiro ponto é a utilização de componentes bons em outras pontas, como a bateria de 725, que é uma bateria grande. Autonomia no mercado das e-bikes é algo que vem sendo muito solicitado, aquele carregamento mais rápido, e além disso a gente vê a utilização de rodas Mavic, pneus Michelin, Race Face na parte de componentes. Tudo isso entrega para vocês uma bike de bom custo-benefício, analisando principalmente concorrentes. Dentro do que a gente tem no mercado hoje, existem sim alguns concorrentes, mas isso é assunto para outro vídeo. Eu vou fazer uma análise mais aprofundada comparando esse modelo com outro depois para vocês. Por isso eu falo que na faixa de preço de R$ 33.990 essa bike se propõe a ser uma bike bem interessante. E quando eu falo, né, galera, de preço, de valor, eu sempre vou falar do nosso patrocinador, a Bennett Bike, que trabalha com uma linha bem completa de bicicletas elétricas. Eles são talvez aí os pioneiros da região sul do Brasil na utilização de bicicletas elétricas, inclusive, né, trabalhando com ampla linha, né, desde a linha da Sense, a linha bem completa, tem a linha da Odd e ainda trabalham com a linha da Caloi também. Olhem só, bastante opção de escolha para vocês. E o principal de tudo, eles têm um preço muito agressivo, conhecidos por boas negociações no mercado nacional e ainda utilizando o nosso cupom, né, o Vim pela Escola 5, vocês têm atendimento super especial e ainda ganham 5% de desconto na hora de realizar a compra. Quer uma expertise, quer uma empresa dedicada com consultores que pedalam e entendem bastante do assunto, a Bennett Bike é uma excelente opção, que é uma loja autorizada da Sense, né, uma revenda online autorizada, entrega em todo o Brasil e tem um preço realmente muito agressivo, além de trabalhar com outras linhas como Odd e Caloi, como eu citei anteriormente, e desde sempre um parceiro aqui do canal. Quer uma boa negociação? Entre em contato com o pessoal da Bennett, diz que assistiu esse vídeo, diz que é inscrito aqui da escola, que isso vai realmente fazer toda a diferença. E se você não for inscrito ainda, não perde tempo, né? Nós somos o maior canal que fala de bicicletas elétricas aqui do Brasil, estamos trazendo bastante conteúdo para vocês. Temos a nossa atuação também muito focada no Instagram, no TikTok, em outras redes sociais, e aqui no canal no YouTube, né, que a gente traz vídeo aí 3 vezes por semana, tá sempre trazendo novidade, tentando, né, falar um pouquinho desse mundo gigantesco e maravilhoso que é o mundo do ciclismo. Gostou desse conteúdo? Já deixa o seu like, se inscreve, claro, comenta aqui embaixo.
Confesso para vocês que esse foi um vídeo que eu gostei muito de fazer, afinal de contas é um assunto que eu tenho bastante contato, gosto muito do mercado das e-bikes, e é talvez aí a grande mudança que a gente está vendo em 2025 trazendo para o ciclismo como um todo. Será que a Exalt E-Trail na versão Sport foi um acerto por parte da Sense? Bom, isso só o tempo vai dizer, a gente vai ter que avaliar com calma daqui a algum tempo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. O material de hoje era isso. Valeu, galera, e até uma próxima.